Olha, tem uma coisa no comércio exterior brasileiro que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum e que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, sabe? É a tal da súmula vinculante 48 do STF. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério. Por que raios um imposto que é estadual, o ICMS, é cobrado bem ali na alfândega, que é uma área federal? É esquisito, né? Pensa só, a mercadoria chega, tá lá no porto, uma área federal. Ela nem pisou de fato no estado para onde vai. E mesmo assim, o leão estadual já está lá, na porta, cobrando o ICMS. Qual é a lógica disso? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Ok, então, para a gente conseguir entender o porquê das coisas serem como são hoje, não tem jeito, a gente precisa dar um pulinho no passado. A regra atual, na verdade, ela só existe por causa da confusão que a regra antiga criava. E olha, era uma confusão e tanto. Um verdadeiro cenário de insegurança que dava uma dor de cabeça danada para todo mundo. E a diferença entre o antes e o depois é gritante. Antigamente, a regra era a seguinte: o ICMS só era devido quando a mercadoria chegava fisicamente lá na empresa do importador. Até parece lógico, né? Só que não. Na prática, isso era uma porteira aberta para dois problemas gigantescos: sonegação fiscal de um lado e uma verdadeira guerra entre os estados do outro. E o X da questão estava todo aí. Imagina a cena, que é super comum. Um navio atraca no Porto de Santos, em São Paulo, a carga é de uma empresa que fica, sei lá, em Varginha, Minas Gerais. E aí começava a briga. Quem fica com o ICMS? São Paulo, porque o produto entrou por lá. Ou Minas Gerais, que é o destino final da mercadoria. Essa disputa criava uma confusão jurídica que, nossa, paralisava muita coisa. Foi justamente para acabar com essa bagunça toda que o jogo virou de vez. Veio uma emenda constitucional e, na sequência, o STF baixou a súmula vinculante 48. Ela basicamente chegou e falou: pessoal, a brincadeira acabou. A súmula redesenhou as regras, botou um ponto final na discussão e estabeleceu um marco zero bem claro para a cobrança do imposto. E aqui está o pulo do gato. A grande mudança foi no que o direito chama de fato gerador. Que nome complicado, né? Mas é só o momento exato em que nasce a obrigação de pagar o imposto. Antes, era a chegada na empresa. Agora o gatilho é o desembaraço aduaneiro. Traduzindo, no exato instante em que a Receita Federal libera a papelada e diz: pode levar sua mercadoria, nasceu a dívida do ICMS. Simples, direto e sem margem para dúvida. E tá aqui, preto no branco, o que diz a súmula. É a regra do jogo cravada em pedra. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. É um texto super curto, né? Mas o impacto dele é gigantesco. Ele acaba com a briga. Onde cobra? Onde for o desembaraço. Quando cobra? Na hora do desembaraço. Fim de papo. E os benefícios dessa mudança foram, olha, impressionantes e quase que imediatos. Pensa comigo, sonegar esse ICMS ficou praticamente impossível. A lógica agora é muito direta. Quer a sua mercadoria, paga o imposto primeiro. Sem pagamento, sem liberação. Isso não só fechou o cerco contra a sonegação, como simplificou a vida da fiscalização de um jeito absurdo. Beleza, então a regra geral ficou bem clara, né? Mas a gente sabe que o mundo dos negócios é super criativo, sempre tem um jeito diferente de fazer as coisas. E o direito tem que correr atrás. Agora a gente vai entrar num terreno um pouco mais complexo, uma área cinzenta muito importante, que é o tal do leasing internacional. E aí, como fica a regra quando a gente não está falando de uma compra e venda simples e direta? Pois é, a questão aqui é mais delicada. A ideia por trás do ICMS é tributar a circulação de mercadorias, ou seja, quando o produto troca de dono. Só que, num contrato de leasing, pelo menos na teoria, não tem troca de dono. É um aluguel, um arrendamento. Então a pergunta de $1 milhão é: tem que cobrar ICMS ou não? A resposta do Supremo para isso foi um grande depende. A regra geral que o STF estabeleceu é a seguinte: em um contrato de leasing internacional puro, e essa palavrinha puro é a chave de tudo, não se cobra ICMS. Por quê? Porque o tribunal entende que não é uma venda. É como se fosse um aluguel de longo prazo, uma prestação de serviço. O bem não está trocando de mãos de forma definitiva. Mas sempre tem um mais, né? E nesse caso é um mais com letra maiúscula, em negrito e piscando. Existe uma exceção que muda tudo, que vira o jogo de cabeça para baixo. E é justamente essa exceção que a Receita Federal fica de olho o tempo todo. A tal exceção é quando existe a antecipação da opção de compra. O que é isso? Bom, se o contrato de leasing já deixa claro que o valor que está sendo pago todo mês, na verdade já é para comprar o bem no final, ou se a empresa resolve exercer essa opção de compra muito antes do prazo, aí a conversa muda.
Para a Receita e para a Justiça, isso descaracteriza o aluguel. Vira uma compra e venda financiada, disfarçada de leasing. E aí, o ICMS é devido, e desde o começo da operação. No jargão do direito, o nome disso é simulação de negócio jurídico. É, basicamente, vestir uma operação com a roupa de leasing quando, na verdade, por baixo é uma compra e venda. E por que alguém faria isso? A motivação, em 99% dos casos, é a mesma: tentar fugir, ou pelo menos adiar, o pagamento do ICMS na importação. E aqui a gente esbarra num princípio fundamental do direito tributário, que é o da primazia da realidade. Ou seja, o que realmente aconteceu importa muito mais do que o nome que está escrito no papel, no contrato. O juiz pode e vai investigar a fundo para saber: isso foi um aluguel de verdade ou foi uma compra financiada? E se a conclusão for de que foi uma simulação, aí a conta chega, e ela vem salgada, com juros, multa, tudo que tem direito. Ufa, bastante coisa, né? A gente viu a regra geral, o problemão que ela resolveu e essa exceção bem complexa do leasing. Então, para fechar, vamos amarrar tudo e deixar bem claro o que a gente precisa levar daqui. Então vamos lá, o resumão da ópera em 3 pontos que não dá para esquecer. Primeiro, ICMS de importação. É na hora do desembaraço aduaneiro, sem discussão. Segundo, leasing internacional, aquele puro, de verdade. Esse não paga ICMS. E terceiro, e mais importante, se esse leasing for só um disfarce para uma compra e venda, principalmente se antecipar a opção de compra, aí sim o ICMS é devido. São esses os 3 pilares. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A súmula 48 foi, sem dúvida, uma solução genial para um problema antigo. Trouxe clareza, segurança. Mas o comércio internacional é uma máquina que não para de se reinventar. Todo dia surge um modelo de negócio novo, um contrato mais complexo. A grande questão que fica no ar é: essa regra, que foi pensada para resolver uma briga do passado, vai dar conta da criatividade, da complexidade dos negócios do futuro? Essa dança entre a lei e a inovação, ela nunca tem um último passo.